existe turma de alfabetização em que você tenha todos os alunos aprendendo no mesmo ritmo. Não existe. Não tem isso, tá? Salas de aula são sempre heterogêneas, as diferenças entre os alunos não são controláveis o tempo todo, né, do ponto de vista pedagógico, e isso torna muitas vezes a nossa tarefa, a tarefa dos professores em geral, mais difícil. Então, assim, todo mundo sabe que não tem turma que tenha todos os alunos caminhando no mesmo ritmo. Você dá o conteúdo e cada um vai assimilar da sua maneira e no seu ritmo. O Lucchesi, Cipriano Lucchesi, que fala de avaliação, ele diz que mesmo que duas pessoas tenham a mesma jornada de aprendizado, estudem juntas, na mesma turma, a vida toda, certamente uma vai aprender uma coisa e outra vai aprender outra. Se vocês terminarem essa live aqui e uma pessoa falar com outra assim, o que você achou mais interessante? O que você aprendeu do que a Lu falou? Cada um vai ter uma visão diferente. Então, mesma coisa acontece com a alfabetização, né? E isso acaba tornando o nosso trabalho mais difícil. Só que esse acaba sendo um grande desafio da alfabetização, né? E a gente muitas vezes vivencia com dificuldade essa necessidade da gente realizar atividades flexibilizadas para diferentes níveis de aprendizado numa mesma turma. E isso é difícil, isso não é fácil de fazer. Então, vários educadores se perguntam todo dia, né? Como é que eu vou fazer, gente? Como é que eu vou prosseguir com o ensino do conteúdo que está programado lá para minha série, para o meu ano letivo, sem deixar, né, os alunos que têm mais dificuldade para trás e, ao mesmo tempo, sem deixar entediado aqueles que já dominaram a leitura e a escrita. Assim, o que eu faço com eles? Mando baixar a cabeça? Mando fazer um desenho? Mando ler um livrinho? Né? Que eles falam, tia, tá fácil, manda mais. Tem um monte que fala isso. E, ao mesmo tempo, tem outros que ficam lá devagar, quase parando. Então, como é que a gente vai respeitar o tempo de cada um quando existem metas que precisam ser cumpridas? Ontem, na aula da imersão, né, a gente teve alguns alunos falando, eu tenho livro didático, eu tenho livro paradidático, eu tenho projeto da escola, eu tenho um monte de coisa. Que às vezes a semana fica pequena, né? Eu tinha uma amiga que ela falava e trabalhava no pré-2 em creche, ela tinha 40 minutos por dia, né, das 4 horas com as crianças, no pedagógico. Então é assim, é complicado. Na sala de aula da gente, né, muitas vezes os alunos, eles fazem a maior parte das atividades em grupo. Que às vezes, minha sala fazia isso, fazia em grupo, que é o que dava melhor. Eu acredito, né, que isso dinamiza e diversifica o trabalho com o conteúdo. Só que a gente não pode fazer em grupo o tempo todo, porque não dá. Né? Nas aulas expositivas, a gente pode separar as crianças, né, em grupos, de uma forma assim, que cada grupo tenha tanto alunos com facilidade quanto alunos com dificuldade, para não ficar o grupo todo igual. Aquele grupo que termina tudo rapidinho e aquele grupo que fica para trás, né? Aí eles começam a ser discriminados. Então, a gente pode fazer grupos que não são fixos. Você pode trocar cada um todo dia? Não. Troca uma vez por mês, a cada 2 meses, né? Tudo vai depender da dinâmica da sua sala de aula e do desenvolvimento das suas crianças, né? Então, eu também procuro me certificar de que as crianças que precisam de atenção fiquem mais próximas de mim. Então, você tem alunos com dificuldade, coloque em volta da sua mesa. Tinha uns que, além da dificuldade, eram aqueles virados no giraia, né? Levadíssimos. O que eu fazia? Do meu ladinho. Falava, meu amor, vem cá, senta aqui do ladinho da titia, aqui que você vai ficar. Porque tinha que estar de olho nele o tempo todo. Quando levantava, falava, opa, senta e vamos, né? Hoje eu tenho um aluno que ele tem TDAH e ele não para, ele não senta, é aluno particular. Ele começa, aí ele tenta me enrolar. Ele fala assim, não, vamos falar sobre isso. Eu falo, não, depois que você acabar de fazer a tarefa, você faz. Então, assim, a gente precisa botar ele esperto. Na hora deles fazerem as atividades, né, as dinâmicas, vocês podem, né, dividir a sala em 2 grupões, 2 grandes grupos, né? Um vai ficar com as tarefas mais difíceis e o outro fica com as tarefas mais fáceis. Então, porque que é uma coisa que vocês têm que lembrar. Você pode dar a mesma atividade para a turma, mas não necessariamente você precisa ter o mesmo objetivo. Às vezes, você está lendo texto. Dependendo da turma, se for uma turma de 4º ano, de 5º, às vezes é um texto enorme, de folha inteira, ou de 2 folhas. A sua criança que não está alfabetizada, quando ela olhar aquele texto enorme, ela vai entrar em pânico, ela vai travar, ela não vai ler nada. Porque é difícil.
A gente mesmo, se você pegar um livro para ler, o livro for dessa grossura, você vai falar assim, não tem tempo não, não dá tempo de eu ler isso não. A mesma coisa acontece com a criança. Então, o que você vai fazer com ela? Você pode dar o mesmo texto. Só que como ela está perto de você, você trabalha com ela o enunciado. Você trabalha com ela o título do texto. Puxa para o lado da leitura, puxa para o lado da escrita, mas o título. E depois você pode ler, ou faz ela ler uma frase, um parágrafo, divide essa leitura com ela, dá a tarefa para o grupo e gruda naquela que está pertinho de você. Né? Então, ou você pode fazer isso, dividir em 2 grupos, um grupo com um objetivo, o outro grupo com outro objetivo. Quando o exercício estiver concluído, você pode inverter a situação. Você pode apresentar o comando da atividade, né, de um grupo para o outro grupo. Então, como tem alunos com facilidade, com dificuldade nos 2 grupos, você inverte. Agora, não adianta você fazer isso se o clima da sua turma for de competição. É um clima de cooperação. Então, olha só, você que já acabou, você que já sabe, pode ajudar o colega que não sabe. Não é para dizer a resposta para ele, mas é para ajudar ele a fazer. Então, essa estratégia, ela é boa, ela funciona. Por quê? Porque ajuda você a trabalhar com turma grande. Teve um ano que eu trabalhei, a minha turma tinha eu acho que eram 15. Nossa, era uma benção. Aquela turma de manhã, de 15. 11h30, meio-dia tinha acabado, já era uma maravilha. E eu trabalhava muito em círculo, com eles em círculo. Eu nunca gostei de cadeira enfileirada. Enquanto um grupo faz uma atividade mais fácil, você pode dar atenção ao que ficou com a atividade mais difícil. E aí você dá atenção diferenciada para aquele grupo. E aí, depois você troca. Então, diversificar a maneira de conduzir e de organizar as atividades é uma solução possível para você fazer com que toda a turma esteja alfabetizada até o fim do ano. Mas não existe uma regra pré-estabelecida para você flexibilizar a maneira de passar o conteúdo e o caminho é da gente experimentar. Tá travando, né?